Texto bem conhecido, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, o nosso irmão Halley acabou de lembrar na sua oração alguns pontos, alguns dos motivos pelos quais nós às vezes nos esquivamos desse assunto. Nosso assunto é o meu dinheiro é do Senhor, esse é o tema do mês. E eu propus como nosso tema para esta mensagem algumas considerações a respeito do dinheiro. Irmãos, nós nos esquivamos por conta de muitos escândalos. E não devemos, temos que falar sobre esse assunto. Por outro lado, também é comum você ouvir piadas a respeito desse assunto. Quem nunca já ouviu frases do tipo pequenas igrejas e grandes negócios? Ou frases do tipo, o dízimo é para encher o bolso do pastor de dinheiro. Ou frases como, dinheiro é coisa material, não tem nada a ver com espiritual, você tem que separar as coisas, dinheiro é dinheiro, espiritual é espiritual, Deus não se intromete nisso, Deus não se importa com isso. Bem, irmãos, nada disso é verdade. A grande verdade é que igreja não é negócio. E aí daqueles que fazem da igreja um negócio, porque serão cobrados por Deus, serão julgados pelo reto e justo juiz, e naquele dia ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, e experimentarão a condenação eterna, ao fazer da igreja do Senhor comércio ou negócio. A verdade também é que o dinheiro não é para encher o bolso do pastor, e a verdade também é que o espiritual e o material, riquezas e vida espiritual estão intimamente ligadas. Nós não podemos separar as duas coisas como faziam muitas pessoas no passado, os maniqueístas, por exemplo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ao contrário do que muitos querem fazer, entender de que dinheiro é diferente da vida espiritual porque é material, a Bíblia nos ensina o contrário, nos mostra que as duas coisas estão intimamente ligadas. Tem uma frase de João Calvino que eu gosto muito e quero lembrar aos irmãos, que ele diz o seguinte: é pela atitude do cristão relativamente aos bens materiais que se julga a sua vida espiritual. O comportamento do homem para com o dinheiro é expressão tangível de sua verdadeira fé. Interessante, não é? Em outras palavras, Calvino está dizendo que você conhece a fé e você conhece verdadeiramente um homem pela forma como ele trata essa questão do dinheiro. Irmãos, nós não podemos cair no erro de querer separar a vida material da vida espiritual. Eu já disse que ambas estão ligadas, inclusive o dinheiro é normalmente sinal de graça ou de desgraça. Graça para aqueles que o recebem como vindo da parte de Deus, como sempre proveniente do próprio Deus, e desgraça para aqueles que acham que é fruto da sua capacidade, da sua competência, da sua habilidade em gerar recursos. Para esses, dinheiro será desgraça, à medida que não compreendem que que Deus é Senhor da sua vida também nesse aspecto. E com relação a esse assunto, irmãos, há basicamente 3 correntes teológicas que é importante que entendamos e que tratam desse assunto e que a gente escuta por aí a falar sobre esse assunto. De maneira bem breve eu vou comentar sobre essas 3 correntes teológicas que abordam o assunto. A primeira delas, muito conhecida, é a teologia da prosperidade. Tão famosa, tão popular, a teologia da prosperidade, que vai afirmar que você precisa ser rico, você tem que ser bem-sucedido, e isso é uma questão de direito seu, é uma questão de recompensa, pois você é um justo, você é filho do rei, logo você é príncipe, você tem que ter, você precisa possuir. É o que diz a teologia da prosperidade. E o grande problema
é que à medida que as pessoas creem nesse tipo de ensinamento, vão devotar toda a sua vida em prol de possuir mais, vão impulsionados para possuir cada vez mais. Há também um segundo tipo, a teologia da pobreza, o inverso desta. A teologia da pobreza, ela vai defender que riquezas e bens materiais são maldição, que você não tem que se preocupar com isso, você não deve se deter se preocupando em possuir nada. O que você precisa é apenas das necessidades básicas e diárias, mais nada, nada além disso. Mas há ainda uma terceira corrente teológica, que é justamente aquela que entendemos ser a mais correta e bíblica, a teologia da mordomia. É sobre essa que falaremos um pouco mais, que defende e entende que as riquezas e os bens nos são confiados por Deus. E como? De acordo com a sua boa vontade. Deus distribui como Ele quer, a quem Ele quer. E estes bens nos são confiados para administrá-los como fiel mordomo, ou seja, devemos administrá-los para a glória de Deus. Essa que entendemos ser correta e sobre ela que nós falaremos. Este é o nosso tema, mordomia, e a mordomia cristã com relação ao dinheiro. Por isso, irmãos, sem dúvida alguma, é importante esse assunto, e é necessário que tenhamos, antes de qualquer coisa, como uma premissa básica na nossa mente, bem fixo no nosso coração, de que o meu dinheiro é do Senhor, e Ele me confiou a sua administração. É necessário deixar bem firmada essa premissa. E então, podemos agora avançar para os próximos pontos, conforme está aí apresentado no esboço que os irmãos têm no boletim, no encarte do boletim. O primeiro ponto que eu quero destacar, do qual nós queremos falar, visto que nos propomos a falar sobre algumas considerações a respeito do dinheiro relacionado à mordomia cristã. O primeiro ponto que eu destaco é o poder do dinheiro, o seu poder. E quando eu falo a respeito do poder do dinheiro, talvez você esteja pensando, aquela frase comum que se diz aí fora, né? Ter dinheiro é ter poder, não é? Não é isso que o texto ensina. Não é isso que o texto que nós acabamos de ler em Mateus, capítulo 6, verso 24, nos diz. O que esse texto mostra é que o poder do dinheiro é justamente de nos afastar de Deus. O dinheiro tem este poder, o poder de nos distanciar de Deus. À medida que o homem coloca o seu coração nas riquezas, à medida que o homem coloca o seu coração no dinheiro, o dinheiro tem poder para afastá-lo de Deus. O texto que nós lemos diz claramente: o homem que abre as portas do seu coração para o dinheiro, ele está fechando para Deus. Se o dinheiro fizer morada no seu coração, saiba que Deus vai sair pelas portas do fundo. Não tem como os dois morarem juntos. Não tem como. Ou você ama a Deus, ou você ama as riquezas. O texto de Mateus, capítulo 6, verso 24, é claro. Os dois não habitam juntos. Ambos são mutuamente exclusivos. Um exclui o outro. Não tem como servir aos dois senhores, a Deus e a Mamon, Deus das riquezas. Não tem como servir aos dois ao mesmo tempo. Ou você se devota a um e desagrada ao outro, ou você se dedica a um e despreza o outro. Não tem como servir aos dois ao mesmo tempo. Agora, veja, irmãos, que o dinheiro também tem poder de atuar como um rival de Deus. Como assim, pastor? Um rival de Deus, à medida que ele disputa a nossa afeição, à medida que ele disputa a nossa devoção, à medida que ele disputa e ocupa um lugar de supremacia na nossa vida, lugar esse que só deveria ser ocupado pelo Senhor. Portanto, o dinheiro pode muito bem, tem muito bem o poder de atuar como um rival de Deus, e nós não podemos subestimar o poder do dinheiro. O apóstolo Paulo, quando escreve ao seu filho amado na fé, Timóteo, ele vai dizer para Timóteo o seguinte: olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, muito cuidado.
Não podemos subestimar o seu poder. Por outro lado, irmãos, também devemos lembrar que o dinheiro, ele muitas vezes, e isso é a armadilha do próprio diabo e do mundo, que quer nos fazer crer e quer fazer com que o diabo ocupe, com que o dinheiro ocupe o seu coração. Isso é armadilha. Isso é típico deste nosso mundo, de querer nos forçar a colocar o dinheiro como a grande prioridade. E o crente em Cristo Jesus, ele não deve ser escravo do dinheiro. É o contrário. O que nós temos que fazer é colocar as riquezas ao nosso serviço e a serviço do Senhor, e não sermos escravos do papel ou das riquezas. Calvino também é brilhante ao falar sobre esse aspecto das riquezas. Ele diz o seguinte: como a consagração das riquezas é o sinal infalível da fé autêntica, é para examiná-la que Deus concede ao homem, ou seja, é para examinar a fé do homem que Deus concede riquezas, ou lhe retira a prosperidade. Deus concede ou retira justamente para provar a fé do homem, a fé do crente. A dádiva dos bens, diz Calvino ainda, dos bens materiais, tem sempre e em todo o tempo o valor de uma prova de fé, qualquer que seja a abundância desses bens, sejam poucos ou sejam muitos, tem o caráter de provar a nossa fé em todo o tempo. Portanto, não subestime o poder do dinheiro. Mas ainda quero trazer outras considerações a respeito desse assunto. E eu quero falar sobre alguns valores essenciais que nós precisamos assumir. Não só no texto de Mateus capítulo 6, verso 24, mas em todos os outros textos que nós lemos, nós temos ali princípios, valores essenciais que nós precisamos adotar, precisamos assumir. O primeiro deles, e mais importante, a gente já falou amplamente aqui, que tudo pertence ao Senhor, inclusive os nossos bens e dinheiro, tudo isso pertence ao Senhor e Ele nos confiou apenas a sua administração. Somos mordomos daquilo que é de Deus. Esse é o primeiro e basilar princípio. Mas nós temos um segundo que é essencial também que lembremos. O segundo valor importante, irmãos, é que Deus é quem nos dá a sabedoria e também a capacidade para ganharmos o dinheiro. É o próprio Deus quem nos dá. Irmãos, nós somos dependentes de Deus em absolutamente tudo, até mesmo para o trabalho. Se Deus não preparar o trabalho para nós não vamos ganhar nada. Se Deus não te der saúde para você levantar, não vai adiantar a sua capacidade. Somos dependentes de Deus, é Ele quem nos dá a capacidade, é Ele quem nos dá as condições de desenvolver os projetos, de alcançar os nossos objetivos laborais. É o Senhor, dele dependemos para tudo. E isso nos leva automaticamente a um terceiro valor essencial que nós precisamos assimilar. Nós temos o dever de usar aquilo que Deus nos deu. Nós temos o dever de desenvolver um trabalho honesto e justo. Guarde bem isso. Você precisa desenvolver um trabalho honesto e justo. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou ilustrar de uma maneira mais prática. Deixa eu ver aqui, o Sinésio está aqui, acho que a esposa dele. Por que eu digo isso? Porque eles trabalham ou trabalharam no Bradesco e eles sabem do que eu vou dizer. Lá na matriz do Banco Bradesco, tem no prédio da diretoria executiva uma frase que diz assim: só o trabalho pode produzir riquezas. Muito embora alguns colegas reclamem que essa frase no prédio da executiva deve ser interpretada assim, para os acionistas. Mas eu continuo acreditando que só o trabalho pode produzir riquezas. E eu creio nisso porque eu creio na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos ensina que o trabalho foi o método estabelecido por Deus para conquistarmos qualquer tipo de riqueza.
Eu ainda acredito na palavra de Deus, lá em Provérbios 13, 11, que diz: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Infelizmente, muitos crentes parece que rasgaram esse versículo da sua Bíblia, parece que não acreditam mais nisso. Muitos crentes hoje estão apostando em outro tipo de método que não o de Deus. Estão apostando em loterias, estão apostando em bingos, estão apostando em jogos, estão apostando em uma multiplicidade de meios, de sorteios para tentar alcançar algum tipo de riqueza, que não o modo que Deus estabeleceu através do trabalho honesto e justo. Guarde bem esse princípio. Deus te deu sabedoria e capacidade para desenvolver um trabalho honesto e justo. Mas há ainda um quarto valor importante e a gente precisa adotar. O dinheiro não pode ser a sua maior prioridade. Ele não pode ser a sua prioridade. Ter riquezas não pode ser o grande alvo da sua vida. Você não pode fazer isso, senão você vai fazer exatamente como o presbítero Marcos já citou aqui, no caso do jovem rico. Se você devotar toda a sua vida a possuir riqueza, você vai fazer exatamente aquilo que Jesus estava condenando em Mateus 6,24. Portanto, que o ser rico, ter dinheiro, não seja a sua prioridade. Há ainda um quinto valor importante que nós precisamos adotar. Deus nos quer satisfeitos com aquilo que Ele confia à nossa administração ou à nossa mordomia. Ou seja, Deus nos quer ver satisfeitos com aquilo que Ele nos dá. Deus não nos quer insatisfeitos e até diria, inclusive, sendo mais incisivo, irmãos, que a nossa insatisfação com o que Deus nos dá é pecado. É pecado estar insatisfeito com o que Deus nos dá. E eu não estou dizendo com isso que você não pode trabalhar e se esmerar para ter uma vida mais confortável. Ao contrário, você deve fazer isso. É legítimo, é honrável, é digno diante de Deus que você trabalhe para dar conforto a si e à sua família. Mas não é legítimo, irmãos, e não é aprovável de nossa parte viver insatisfeito com aquilo que Deus nos dá, estar continuamente reclamando com o que você ganha, por exemplo. Recebe o seu salário, essa megera, não dá para nada, já acabou, parece o símbolo de antigamente da Globo, é plim plim, né? Plim, sai, plim, entra e sai. Você não pode fazer isso. Isso revela uma insatisfação com aquilo que Deus te dá. Você precisa, como Paulo já disse em Filipenses, aprender a estar satisfeito. Como nós cantamos, quer tenha muito, quer tenha pouco, saber viver em toda a situação, satisfeito com Deus. A nossa insatisfação revela terrível pecado com aquilo que Deus coloca à nossa disposição. E em sexto valor essencial é que a verdadeira felicidade, ela não depende do dinheiro. Não estou dizendo que o dinheiro traz ou não traz felicidade, como muitos gostam de fazer piadas a esse respeito, não. O que eu estou querendo dizer e o que eu estou dizendo é: a felicidade não depende do dinheiro. Não adote essa falácia materialista e consumista do nosso mundo moderno. Não adote. Isso é mentira, isso é armadilha do diabo. Não adote essa dinâmica para a sua vida. A nossa felicidade não está baseada numa coisa, não está baseada em recursos, em papel. A felicidade do crente está baseada em Cristo, na pessoa de Cristo. É por isso que podemos nos alegrar em toda e qualquer situação. É por isso que podemos nos alegrar sempre, como Paulo diz aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Porque a nossa felicidade está baseada em Cristo. Não coloque sua confiança nas coisas. Não baseie a sua confiança em possuir riquezas.
porque você nunca estará feliz, nunca estará satisfeito, e vai querer sempre mais, cada dia mais, e nunca vai estar satisfeito. Essa ideia de a felicidade estar baseada em coisas é típica da nossa propaganda moderna, de querer incutir na nossa cabeça de que para que você seja feliz, você tem que usar o tênis de uma determinada marca, de que para que você seja melhor e mais satisfeito, você tem que possuir determinado modelo de automóvel. Não caia nessa, meu irmão. Isso é coisa deste mundo. Isso quer levar o seu coração a outra direção que não Deus. E por fim, o último valor que eu quero destacar e que é essencial para a nossa vida cristã, irmãos, é a confiança na fidelidade do Senhor. A confiança de que Deus é fiel. E essa confiança na fidelidade de Deus, irmãos, vai deflagrar na nossa vida um processo de bênção sem medida. É isso que eu estou querendo dizer, é que a prosperidade que a Bíblia fala, quando as Escrituras nos falam a respeito de prosperidade, ela sempre vem associada com a fidelidade e a confiança no Senhor. Quando somos fiéis e confiamos no Senhor, nós experimentamos prosperidade. Deus nos supre, Deus nos sustenta. Lembre-se disso sempre, a fidelidade do justo produz prosperidade. Assuma o compromisso com Deus de ser um dizimista fiel. Assume esse compromisso seu com Deus. E você vai poder experimentar bênçãos de Deus também na sua vida, que talvez hoje você ainda não tenha experimentado. Agora, tidas estas considerações importantes, valores que nós precisamos assumir, há ainda um outro ponto fundamental a tratar sobre esse assunto. Administrar para a glória de Deus. Isso é essencial. Nós precisamos ser bons mordomos do Senhor. E para isso, para ser um bom mordomo do Senhor, eu preciso administrar para a sua glória aquilo que Ele colocou ao meu cuidado, ao seu cuidado. Mas fica a pergunta, ora, como fazer isso? De que jeito, pastor, eu posso administrar para a glória de Deus? E a primeira coisa que nós devemos lembrar é que para ser um bom administrador, administrar para a glória de Deus, você precisa lembrar que você deve ser um bom administrador e não um perdulário, não um pródigo, né? Como foi o filho pródigo. Você precisa lembrar que aquilo que foi colocado à sua disposição precisa ser administrado com sabedoria e não dilapidado, como fez o filho pródigo. Mas você precisa se preocupar também, não só em como ganhar, mas também em como gastar. Para ser um bom administrador daquilo que Deus coloca ao nosso cuidado, nós precisamos de um bom planejamento. Planejar não só o como ganhar, mas também o como gastar. Você precisa de saber o quanto você efetivamente recebe e o quanto você pode gastar, porque se você não tiver bem claro isso, vai faltar. Sempre falta. Quando você não faz um bom planejamento, faltará sem dúvida. Irmãos, nós não podemos andar ansiosos, mas também não podemos ser relaxados. O mínimo que o Senhor espera de nós é que administremos bem aquilo que Ele coloca ao nosso cuidado, para que não falte, para que aquilo que Ele colocou ao nosso cuidado, quando Ele cobrar de nós, nós apresentamos bons frutos daquilo que o Senhor colocou à nossa disposição. A parábola dos talentos reflete muito bem isso. Um outro aspecto importante de como administrar para a glória de Deus é lembrar, irmãos, de devolver ao Senhor as primícias. Gênesis, lá no Antigo Testamento, capítulo 14 de Gênesis, já começa a mostrar, desde os primórdios, a necessidade de aplicar esse princípio. Você quer ser um bom administrador daquilo que é do Senhor, quer administrar para a glória de Deus, então obedeça a esse princípio. Devolva ao Senhor as primícias. A primícia, irmãos, é a primeira parte daquilo que Deus nos dá. Quando entregamos o nosso dízimo e vivemos com o restante, nós estamos
afirmando de maneira muito prática a nossa confiança na dependência de Deus, dizendo: Senhor, eu dependo de Ti, eu creio que é o Senhor quem tudo me dá, e quando lhe devolvo as primícias, não vai faltar. Agora, não podemos esquecer também que outra forma de usar o dinheiro para a glória de Deus, e que nós também devemos exercitar, é o cuidado com a nossa família, suprir as necessidades da nossa própria casa, da nossa própria família. Eu às vezes vejo pais de família, tristemente vejo isso, endividados porque confundiram as necessidades básicas da sua casa com luxos básicos. Luxos básicos. E o que eu quero dizer é que nós precisamos tomar muito cuidado em diferenciar o que é necessidade e o que é apenas prazer. São coisas distintas. Nós não podemos deixar nossa família passar necessidades, mas nós também não podemos sacrificar coisas importantes para atingir objetivos supérfluos. E aí eu não preciso ir longe. Você pode aplicar muito bem lá dentro da sua casa e avaliar o que é necessário e o que é só prazer, e o que não é necessário. Outro aspecto importante, nós devemos procurar viver dentro das nossas condições, evitando dívidas. Espera aí, deixa eu falar com mais calma a respeito desse assunto. Eu sei que existem dívidas que nós precisamos assumir em prol de um benefício maior. Eu sei, por exemplo, que quando você quer sair do aluguel e ir para a casa própria, você precisa de um financiamento. Dificilmente a gente consegue guardar todo o valor para ir lá e comprar o apartamento, ir lá e comprar a casa. Esse é um endividamento que, de fato, é justo e muitas vezes necessário assumir. Mas o que eu quero dizer é que mesmo um endividamento assim, para você assumir, você precisa de sabedoria. Você precisa calcular se o valor da parcela cabe dentro do seu orçamento. Mas não é sobre essas dívidas que eu quero falar, me concentrar mais. O problema maior não são essas. O problema maior são aquelas pequenas, que a gente, quando passa à frente da vitrine, automaticamente calcula e fala: vai dar, e compra. E aí, semana que vem, passa de novo: vai dar, e compra. E aí, quando chega ao final do mês, o que acontece? A conta deu errado, não deu. E aí vira uma bola de neve, não é? E aí o cartão de crédito vira rotativo, né? E uma coisa vai desencadeando e puxando o outro, e vira um ciclo terrível que leva ao endividamento. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos que aprender, ao administrar para a glória de Deus, procurar viver dentro das nossas possibilidades. Você já pensou na possibilidade de que, se eu não tenho dinheiro, é porque talvez Deus não queira que eu compre aquilo? Já pensou nessa possibilidade? Pois bem, irmãos, lembre-se de que planejar qualquer tipo de gasto é importante. Lembre-se que honrar compromissos é questão de testemunho, é questão de honrar a Deus também. Deus é honrado quando honramos nossos compromissos. E eu quero reiterar o que eu já disse: muito cuidado com o consumismo. Não caia nessa armadilha. Se você cair na armadilha do consumismo, certamente no final do mês vai faltar. Um outro aspecto importante e último sobre administrar para a glória de Deus: nós devemos ajudar os necessitados, devemos usar e repartir aquilo que Deus coloca sob o nosso cuidado, sob a nossa administração. E isso precisa ser feito com sabedoria. Lembre-se que aquilo que Deus te dá para administrar é um privilégio, mas também é um dever seu, e você deve fazê-lo com sabedoria. Por fim, irmãos, algumas aplicações que eu quero deixar aos irmãos, e se os irmãos preferirem, entendam como conselhos práticos, baseados em tudo aquilo que nós já falamos. Eu quero encerrar com estes conselhos para você, com essas aplicações. Seja cuidadoso em
avaliar, analisar aquilo que é realmente necessário e aquilo que é apenas prazeroso. Não seja uma vítima do consumismo desenfreado dos nossos dias. Avalie com cuidado. Segundo, não queira ficar rico depressa. Nos Estados Unidos é comum analisar se um jovem é bem-sucedido, se uma pessoa é bem-sucedida, quando ele consegue acumular o seu primeiro milhão, né? Quanto antes ele consegue isso, ele é bem-sucedido. Não caia nessa. Não queira ficar rico depressa. Não há nenhum problema em ser rico, à medida que você sabe administrar a riqueza que Deus colocou ao seu cuidado. Mas não queira ficar rico depressa, porque nesse afã muitos se afastam de Deus. Saiba que o Senhor vai lhe dar o que Ele quer, no tempo que Ele quer, sem o sacrifício da sua vida, da sua família e de outras coisas que são muito mais importantes do que acumular riquezas. Outro conselho que eu quero deixar para você: se você ainda não tem, se você ainda não faz, faça um orçamento familiar. É indispensável isso. Ah, mas pastor, eu nem sou casado ainda, eu sou solteiro. Não é diferente. Faça um orçamento familiar também. Você vai precisar disso para ser um bom administrador daquilo que Deus te dá. Você precisa saber quanto você ganha e quanto você gasta. Procure colocar seus projetos e aquisições sempre diante de Deus em oração. Ore antes. Você vai tomar decisões? Quer fazer alguma aquisição? Ore antes. Eu não estou dizendo que você vai orar antes de comprar um picolé. Não é isso. Estou dizendo que quando você vai fazer alguma coisa que para você é importante, coloque diante de Deus. Ou seja, aquilo que é importante para nós, Deus precisa ser participado. Ele precisa fazer parte. Procure gastar e poupar com sabedoria. Ter poupança não é pecado, pelo contrário, é até recomendado. Isso representa sabedoria ao administrar. Sabe por quê? Estou dizendo que você precisa saber aproveitar os momentos de vaca gorda. Sabe por quê? Porque vai ter momentos de magras. E aí você vai precisar dela, da poupança que você fez. Lembre disso também. Isso é administrar com sabedoria. Tome a decisão de devolver o dízimo fielmente, porque, como nós já dissemos, a fidelidade trará bênçãos preciosas, deflagra um processo de bênçãos de Deus na nossa vida. Tem gente que alega: olha, pastor, eu não consigo contribuir porque eu sou pobre. Será que não é o inverso? É pobre porque não contribui? Eu acho que a dinâmica de Deus normalmente funciona ao contrário do que o mundo costuma dizer, não é? Não tome parte em negócios desonestos. Lembre-se sempre disso. O que vem fácil, vai fácil. Eu costumo dizer que o diabo dá com uma mão, mas ele toma com as duas. Sempre assim. E a Bíblia nos ensina em Provérbios que doce é o sono do trabalhador honesto. Lembre disso. Evite compras parceladas e o uso de cartão de crédito sem respaldo no final do mês. Não estou condenando o uso de cheque predatado ou cartão de crédito, embora eu recomende que não se use a partir do momento que você não tem um bom controle, um bom autodomínio. Evite. Se pode comprar, compre e pague de uma vez, mas não fique fazendo parcelamentos. Tome cuidado com isso. Quando você assume dívidas, você acaba ficando sob a autoridade de alguém, de um credor, de alguém que passa a ter direitos sobre sua vida, de te cobrar. Isso é ruim. Portanto, evite as dívidas e os parcelamentos. Procure comprar quando você dispõe do recurso, exceto se não tiver condições mesmo. Mas do contrário, espere até ter e então vá e compre.
E por fim, irmãos, se os recursos estão faltando para você, faça um autoexame, avalie a sua vida, examine-se, examine o que está acontecendo na sua vida. O que pode estar acontecendo? Será que a sua fé está sendo provada? Será que há algum tipo de pecado atrapalhando a sua vida? Será que Deus te deu e você gastou mal? O que pode estar acontecendo? Avalie, pense sinceramente sobre isso e lembre-se, Deus se importa com esse assunto e o espiritual não está divorciado do material, mas ambos estão de mãos dadas, intimamente ligados. Que o Espírito Santo nos ajude a aplicar esses princípios e ensinamentos tão preciosos a respeito desse aspecto que é o dinheiro, que às vezes nos traz tantos problemas quando não o analisamos conforme Deus quer. Amém.